Gente, vamos por favor tomar os lugares. Senhores e senhoras, vamos nos assentar. Vamos dar início agora à palestra do professor Roberto Adamadi com o tema A Força da Engenharia Brasileira e o papel das associações regionais. Quero agradecer ao convite do Maurício e do Eduardo Rabot e também parabenizar o CREA São Paulo por acolher essas entidades, a Unicap, a LACAP e a Unipat, para esse encontro. E é uma das coisas que eu mais valorizo na nossa carreira, seja arquiteto, seja engenheiro, é a capacidade de se comunicar. Porque, como vocês estão vendo, eu sou descendente de japonês, e o japonês tem esse defeito, né? Ele tem dificuldade de se manifestar. E eu, com 15, 16 anos de idade, era muito tímido, e às vezes as pessoas não conseguiam nem cumprimentar. O pessoal falava: "Ô Roberto, tudo bem?" Bem. Eu tinha essa dificuldade. Aí, em 67, no vestibular, eu passei oitavo lugar na FAO e 131 na Politécnica. E aí eu tinha feito uma pesquisa e verifiquei que se eu fosse escolher arquitetura, eu ia morrer de fome. Isso é 67. Aí eu escolhi fazer engenharia. Aí eu, muito orgulhoso de mim, de ter conquistado, né, na Politécnica, aí eu falo: parabéns, né, você vai ser engenheiro, vai ter obras, né, para você comandar, mas com essa timidez vai ser difícil. Você vai chegar numa obra sua e vai ver todo mundo às 10 horas da manhã, todo mundo na calçada, de braços cruzados, batendo papo, em vez de estar trabalhando lá na obra. Aí você vai chegar ali, oi pessoal, tudo bem? Aí aquele pessoal, né, musculoso, o que é japonês? Desculpa, eu volto daqui a pouco. Então eu imaginei que eu seria um engenheiro dessa categoria. Mas felizmente no primeiro ano da escola, como eu morava na Zona Leste, muito longe da cidade universitária, um colega de classe, né, o Roberto Delia, que ele era italiano, ele falou: "Não, vem aqui, vamos estudar na minha casa", né, que ele morava aqui em Santana, mais perto da USP. E aí, frequentando essa família, falou: "Ó, domingo vai ter aniversário da prima lá, vem aí, né, vem aí". E eu comecei a frequentar a casa de italiano, e no aniversário tinha 40 pessoas dentro daquele sobrado. E interessante que a pessoa estava conversando comigo: "Ah, Roberto, você está estudando na Politécnica?" Não, foi a tia Maria. Eu levava um susto, porque a pessoa estava conversando comigo e estava ouvindo, participando da conversa de todo mundo ali. Eu falei: "Nossa, como é que é possível esse tipo de coisa?" Então, no começo eu me isolava no canto, sentava, tentava me concentrar, para não. Aquele pessoal parece que está falando de futebol, parece que um é palmeirense, se eu não me engano. Eu tinha dificuldade de ouvir o que estava acontecendo naquele ambiente. Aí fiz um ano de estágio na família de italianos. Aí no segundo ano, teve um outro, que é o Aguinaldo, ele era calabrese, né? Então o calabrese é um pouquinho tipo, os napolitanos são mais educados, né? Oi, tudo bem, da bom dia, e tal. Mas o calabrese, eita, isso é hora de chegar? Porca miséria, por que veio então? Então tem um linguajar, um relacionamento diferente. Fiz mais um ano de estágio nessa família de calabrese. Então hoje, eu preciso tirar a tomada para eu conseguir parar de falar. Eu trouxe o QR Code, né? Quem quiser fotografar o QR Code pode baixar a apresentação de hoje do Xterm PDF. No final eu apresento novamente. O Maurício falou que eu tinha 30 minutos, porém eu vou abreviar, trouxe o meu cronômetro, vou fazer em menos de 30 minutos. Então, gente, para quem não me conhece, né, me formei em 72, faz tempo já foi no outro milênio,
e tive a oportunidade de trabalhar nas grandes obras. Eu trabalhei na Imigrantes, no emissário de esgoto lá de Santos, e também nas hidrelétricas. Né? Comecei em Tupiá, trabalhei em Ilha Solteira, Água Vermelha, Itaipu e Tucuruí. Então, trouxe para vocês 2 exemplos da importância da união das entidades regionais. O primeiro exemplo que eu trago é sobre a hidrelétrica de Itaipu. Então, todo mundo conhece, acha que conhece, mas na verdade eu trago coisas, né, que a maior parte das pessoas não sabe o que aconteceu lá. Então, a hidrelétrica de Itaipu, né, com os seus 20 geradores de 700 mil kW, produz 1.500.000 kW. Então, uma das coisas importantes para nós é sempre citar, mesmo as hidrelétricas, citar em quilowatts. Porque a gente fica falando em gigabytes, gigawatts, ninguém imagina quanto que é isso. Agora, quilowatts vocês vão ter mais ou menos uma noção, né? Porque o chuveiro de casa tem 3 quilowatts, né? O da minha casa tem 7 quilowatts, é bem quente. Então, vamos passar a falar em quilowatts. Então, é 14 milhões de quilowatts. Aí está uma fotografia minha lá, durante coisa. E uma coisa que nem todo mundo fala é o diâmetro desses condutores, né? Tem 10 metros e meio de comprimento. Imagina quanta água passa por cada um. Tem 20 desses condutores. E aí, Itaipu é a maior produtora de eletricidade do mundo. Mas tem um pessoal que fala assim, não, maior produtora é Três Gargantas, porque ele tem uma capacidade de 20 milhões e 500 mil quilowatts. Itaipu só tem 14. E Três Gargantas a capacidade é de 22 milhões. E eles falam que Três Gargantas é maior do que Itaipu. Não é. Então, colocando na balança quem que é maior, quem produz mais eletricidade, eu vou mostrar para vocês como é que foi construído Itaipu. Então, na década de 70, quando nós anunciamos para o mundo que iríamos construir a maior hidrelétrica do mundo, o mundo deu risada. Como é que esse país pobre, endividado, ainda sob regime militar, como é que eles vão querer construir uma usina, né, desse porte? Isso é ridículo, né? Mas, 8 anos depois, isso não acontece mais hoje. 8 anos depois, nós estamos, os 2 governos, né, estavam de mãos dadas, inaugurando Itaipu. Só que, nesses anos todos, Itaipu, a maior produção foi 103 terawatts. E Três Gargantas são 98. Então, até hoje, em nenhum instante, Três Gargantas conseguiu produzir mais eletricidade do que Itaipu. Por quê? Se a capacidade é 22 milhões, por que Três Gargantas não consegue produzir tanta energia? Por que Três Gargantas não consegue superar Itaipu? É que a matéria-prima da hidrelétrica é água. Se tem água, eu consigo produzir eletricidade. Se não tem água, não consigo produzir. E lá acontece que, além do reservatório de Três Gargantas, eu tenho mais 4 usinas a montante, que também podem reservar. Mas veja só, a altura de queda desses, fica tudo no alto da montanha. Pequena razão. Então, com a ajuda dessas 5 outras usinas, né, que retêm água, eles também não conseguem produzir muita eletricidade. E o que acontece aqui, que Itaipu, além do seu próprio reservatório, tem mais 46 reservatórios a montante guardando água. Então, se acabou a água aqui, eu tenho água lá em cima. Então, isso daí é uma coisa fantástica. Só no Brasil é que nós temos essa possibilidade. E aí eu vou contar uma historinha que nem todo mundo sabe. É a historinha da mesma água. O que é essa mesma água? Lá no Pico, no Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, onde tem
o Pico das Agulhas Negras, chove, uma parte cai da chuva, cai para cá, no Rio Paraíba. E a outra parte cai do lado de lá. E forma o Rio Grande. E as pessoas sabem o que é Rio Grande, mas nunca perguntou por que esse nome de Rio Grande. Então eu vou mostrar para vocês que aquela água que cai lá no Parque Nacional Tatiaia, o Rio Grande vai encontrar uma hidrelétrica chamada Camargos. E gera eletricidade em Camargos, corre e para numa outra chamada Itutinga. A mesma água vai gerar outra quantidade de eletricidade. Gerou na Itutinga, vai cair aqui em Funil. O Funil tem inclusive um elevador de peixe muito interessante. Né? E aí gerou energia em Funil, a mesma água vai cair em Furnas. E a mesma água vai cair em Peixoto, e a mesma água vai cair em Estreito. Isso não existe no mundo, essa facilidade. Só que não para aí. Vai passar em Jaguara, Igarapava, Volta Grande, Porto Colômbia, a mesma água. E vai gerar em Maranguando, onde tem aquele W, né, do estado de São Paulo com Minas Gerais, e vai parar em Água Vermelha, já quase no fosso do Rio Grande. E aí cai no Rio Paraná, cai em Ilha Solteira, gerou eletricidade em Ilha Solteira, a mesma água vai para Ijupiá. E vai gerar outros quilowatts lá em Ijupiá. E depois vai cair em Porto Primavera e finalmente vai chegar em Itaipu. Gente, são 16 usinas que essa mesma água vai gerar eletricidade. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Só nós temos essa possibilidade. Então, a mesma água, ela nasce aqui, no Rio de Janeiro, né, a chuva leva, forma o Rio Grande e percorre aqui todo o estado de Minas, a divisa de Minas com São Paulo, forma o Rio Paraná e vem parar aqui em Itaipu. Então eu tenho um desnível, se eu for considerar aquela água que caiu lá em Itatiaia, eu tenho um desnível de 1.897 metros entre ali, o Pico e Itaipu. Imagina a potência, né, elétrica que gera essa água toda. Mas não é isso que eu quero chamar a atenção. Além desses 14 milhões e os 46 reservatórios a montante de Itaipu, eu tenho outro fato digno de admiração. É isso que eu quero trazer para vocês. O melhor lugar no estudo que foi feito, tinha Volta Grande, né, tinha todo um lugar possível de se colocar essa usina. O melhor lugar era na fronteira com o Paraguai. E fazer obra na fronteira é um negócio extremamente complicado. No mundo, a gente não tem exemplos de sucesso de obras na fronteira. Porque fronteira é um lugar de muita disputa, muito conflito, muita guerra. Né? Então você tem ali no México, como os Estados Unidos, fizeram até um muro, né? Ali na Israel também, Palestina, colocaram um monte de muro, tem cerca lá. É complicado esse negócio. Né? Lá no Paquistão, lá na Índia, o pessoal vive brigando. E querem matar, um quer matar o outro. Nem parece que são gente, seres humanos. E construir na divisa com o Paraguai, os paraguaios têm razão de sobra para odiar os brasileiros. Né? Nós fizemos uma guerra quase que nós dizimamos com os paraguaios. Então, não tem paraguaio que não odeia brasileiro. Então, gente, fazer uma obra na divisa com o Paraguai, com todos esses paraguaios odiando o brasileiro, vai ser um negócio extremamente complicado, né? Que a gente imaginava. Então, nós fomos lá conversar com eles. Aí, depois de conversa, visitamos lá sindicatos, associações
lá no Paraguai, e verificamos que, no fundo, eles tinham muito interesse em construir uma hidrelétrica ali no Rio Paraná. Era interesse deles. Só que, como é que nós vamos fazer esse tipo de coisa? Aí pensando, vamos fazer parceria, né, uma PPP e tudo mais, chegamos à conclusão que precisaria, antes de mais nada, fazer um tratado entre os dois governos. Não era simplesmente contratar uma empresa e fazer essa obra. E aí foi feita essa negociação, e aí, dentro do tratado, ficou claro que precisaria ter uma empresa binacional. Não é nem brasileira, nem paraguaia. Teria que ter uma empresa binacional. E aí, inspirado na bandeira paraguaia e do Brasil, foi criado esse símbolo da Itaipu binacional. Não é Itaipu, é Itaipu binacional. Vocês podem reparar que onde tem o nome Itaipu, sempre tem a palavra binacional, para mostrar que é conjunto. E as cores do logotipo de Itaipu é da bandeira paraguaia e é da bandeira brasileira. Esse é o exemplo que a gente dá para o mundo. Então nós temos paraguaios, né, e brasileiros trabalhando em todas as etapas. Então, na parte de projeto, né, eu trabalhei no projeto, tinha um paraguaio, engenheiro paraguaio, trabalhando comigo. Na parte de construção, nós tínhamos 20 mil paraguaios e 20 mil brasileiros. Na parte de operação e na parte de manutenção. Até hoje, você tem o diretor paraguaio e tem o diretor brasileiro. E eles se dão muito bem, né, para poder fazer essa gestão. Então, quando a gente fala Itaipu, 20 mil brasileiros irmanados com 20 mil paraguaios, construíram esse gigante. Então há um lema, a gente aqui no Brasil, a gente não fala muito sobre isso, mas lá no exterior isso é utilizado como exemplo de união de povos que, em vez de ficar brigando, a gente se uniu, construímos em apenas 8 anos e operamos Itaipu lado a lado. Inclusive o símbolo, você vê, o símbolo, né, de Itaipu com aquela cores da bandeira paraguaia, cores da bandeira brasileira e sempre o nome Itaipu binacional. Então isso daqui é exemplo para o mundo. O outro exemplo que eu trouxe, já estou com 12 minutos, é o semiárido brasileiro. Nós aqui do sul, do sudeste, a gente não fala muito do semiárido. Mas muita gente nem sabe onde que fica esse semiárido. O semiárido é tudo isso aqui, ó. Pega todos esses estados do Nordeste e pega até boa parte do norte de Minas Gerais. Tudo isso daqui é terra improdutiva. Não chove com regularidade. Então é uma terra que não serve para nada. Você não pode plantar nada porque não tem água. Aí o que aconteceu? Está vendo? É uma região difícil, né? E já tinha sido declarado que é uma região que é menos indicada para a agricultura. Em todos esses estados, hein? Desde o Ceará até Minas Gerais. Aí o que aconteceu? Alguns gaúchos migraram lá para o Nordeste e o que aconteceu? Os gaúchos têm muita água. Você viu o que aconteceu 3 anos atrás? Lá tem muita água. Lá não tem rio, não tem lago. É tudo arroio, Então, eles chegaram ali e falaram, gente, não tem água. Mas, qual seria a cultura que daria certo nessa região que tem pouca água, ou que não tem uma água com regularidade? E aí, eles verificaram que algumas frutas detestam água. Então, a manga, o melão, floresceu, virou fruto. Choveu, o fruto cai. Ele não se sustenta. Então, não pode molhar na hora que a flor virou fruto. Então, ali é o lugar ideal, porque não chove. Entendeu? Então, depois da floração, nasce o fruto. Mas e a água? Como é que faz com a água que essa planta precisa? Aí eles ouviram dizer que lá em Israel, eles tinham inventado um processo chamado irrigação por gotejamento.
Porque aquele negócio lá de aspersão que eles usam lá no Mato Grosso, né? Na soja, lá no milho, aquilo ali, 80% da água evapora, é perdida. E pouca água penetra no solo. Agora, o gotejamento não. Cada gota que cai é perfeitamente aproveitada pela raiz daquela planta. Então, eles trouxeram essa tecnologia lá de Israel e plantaram esse tipo de coisa ali no Nordeste, particularmente em Mossoró. Mossoró é a cidade. E também teve muita pesquisa para aumentar a vida útil dos alimentos frescos. Então, manga, melão, melancia, uva, tem um tratamento especial para aguentar os 40 dias de viagem entre Mossoró e a China, por exemplo. E aí, nós temos coisas assim, ó, o melão, só de Mossoró, hein? Nós tivemos 213 mil toneladas em 23, 357 mil toneladas em 24, e para esse ano é previsto 390 mil toneladas de melão para a Europa, Oriente Médio e para a China. 390 mil toneladas é muita fresca, hein? Não é congelada, é fruta fresca. Então, além da manga e do melão, você tem outras frutas também que é produzido aí no semiárido, na Bahia, né? Tem até o desvio, né, do São Francisco para ajudar na irrigação desse pessoal todo. E com isso, né, você viu, chineses comem melão de Mossoró. Lá na China, né, que leva 40 dias para essa fruta chegar lá, eles comem melão como se fosse melão fresco. Pensem quanta tecnologia existe para a gente conseguir produzir esse melão, né? E o melão você não pode colher verde, não é como a banana, que você colhe verde, deixa na estufa, e aquilo dura 3 anos lá na estufa. Na estufa não, na geladeira. O melão, você tem que colher maduro. Aí você pega aquele bando de gente, vamos colher esse lote aqui. Não, peraí, vai o agrônomo, o glicosímetro, ele mede o teor de açúcar. Opa, ainda não atingiu. Não, aqui não, vamos lá no outro lote. Só pode colher maduro. E aí vocês veem no supermercado, esse melão rei, né, que a gente come por aqui, ele foi colhido maduro. Por isso que ele fala, nós somos doces, somos maduros, porque não pode colher verde, ele apodrece na hora. Entendeu? Isso a gente não sabe. E tem um tratamento que, em vez de durar 30 dias, ele dura 5 meses, sem alterar a propriedade, sem alterar o gosto. Isso não é divulgado, né? E também eu não tenho autorização para divulgar o que é feito com esse melão para durar tanto depois de colher. Isso é o papel da tecnologia. Melhorar a qualidade, né, dos produtos que a gente produz, de tal forma que o mundo inteiro possa se beneficiar. Isso é celeiro do mundo. Porque eu falo, não, aqui nós plantamos soja, não sei quantos milhões de toneladas, mas soja não é alimento. Ninguém come, a não ser o Eduardo Rabu, ele come pasta de soja, entendeu? É o único que come soja. Ninguém mais come soja habitualmente. Então, fala, produzimos soja. Soja não é alimento. O chinês não come soja. Aquilo é alimento para os porcos, né? Para as vacas. Então, melão sim é alimento, né? Melão, manga, isso sim é alimento. E no Oriente Médio, você viu, nós estamos exportando água, porque 90% do peso do melão é água, né? Então, podemos matar a sede de árabes e israelenses exportando melão para eles. Isso é tecnologia brasileira, gente. Tá? Então, com 19 minutos, eu agradeço muito a atenção. Reflita a respeito. Obrigado, gente.